Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, segunda-feira, dia 9 de setembro de 2023. Vamos juntos até meio-dia trazendo muitas informações sobre o time do seu coração, sobre o mundo esportivo, todas as informações para você começar a sua semana bem informado. E já vamos girando as primeiras informações desta segundona. Começamos falando de vôlei masculino. Diante de um Maracanãzinho lotado, a seleção brasileira venceu a Itália por 3-2 e garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. As parciais foram 25-23, 23-25, 15-25, 25-17 e 15-11. No entanto, apesar da festa e do objetivo alcançado, o técnico Renan Dalzotto anunciou a sua saída do comando técnico da equipe. O treinador alegou que está desgastado e precisa dar um tempo na carreira. Renan, em 2021, teve Covid-19 e ficou entre a vida e a morte. E agora o destaque da Ponte Preta, onde tem Macaca em campo, precisando vencer e com estreia, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. A estreia de João Brigatti no comando técnico da Macaca mais uma vez. E fica a expectativa em relação ao time que o treinador vai colocar em campo para enfrentar o Sport às 8 horas da noite na Ilha do Retiro. Fábio Sanches não deve reunir condições de jogo e com Edson suspenso, Tomás Kaique deve ser titular ao lado de Matheus Silva. Macaca precisa de um bom resultado, até por conta dos resultados da rodada. E daqui a pouco nós vamos ter informações do Sport, que deve jogar com a Ilha do Retiro lotada. Ginástica. Rebeca Andrade mostrou para o mundo ser uma das melhores atletas da atualidade. Finalista em 2 aparelhos no domingo, a brasileira marcou presença nos 2 pódios do dia. Primeiro foi na trave, com uma apresentação quase perfeita. Rebeca fez 14.300 pontos. Ela quebrou o recorde do Brasil em número de medalhas numa mesma edição. Em seguida, fez a dobradinha com a Flávia Saraiva e ficou com a prata. A compatriota ficou com bronze. Quem levou ouro na trave foi Simone Biles. Com uma apresentação impecável na trave, tirou 14.800 pontos. E agora destaque do futebol paulista, chegando com Gabriel Dudiak. O Santos venceu o Palmeiras por 2-1 na Arena Barueri e quebrou um incômodo jejum que já durava 4 anos. Com o resultado, o Peixe deu mais um passo na luta contra o rebaixamento, enquanto o Alviverde viu o líder Botafogo se distanciar mais uma vez. Depois dos empates com o Vasco e o Flamengo no sábado, São Paulo e Corinthians entram em mais um período de treinos prolongado durante a data FIFA. Fórmula 1, o piloto holandês Max Verstappen sentou no cockpit neste domingo, já tricampeão do mundo. O objetivo alcançado, o Max só precisou vencer a corrida com muita tranquilidade, colocando uma volta de vantagem para o colega da Red Bull, Sérgio Pérez. Com o título deste final de semana, Verstappen entra para a galeria dos tricampeões de Fórmula 1, que conta também com nomes como Nick Lauda, Nelson Piquet, Ayrton Senna, o Jack Stewart. Agora, Max Verstappen entrando nessa galeria, nesse hall de tri na Fórmula 1. E o destaque do Guarani, no final de semana, empate, mas no final um saldo de G4, Antônio Lupi. Resultado que não era o que o torcedor do Guarani esperava, mas um resultado que deixa o Bugre no G4 da Série B. O empate no apagar das luzes contra o Vila Nova no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Com o ponto conquistado, o Guarani permanece na 4ª colocação, até porque alguns concorrentes também tropeçaram na rodada. Porém, o Bugre já vê o Atlético Goianiense dando luz alta na 5ª colocação.
E no Challenger de Campinas, Thiago Monteiro virou contra o argentino Camilo Carabelli e conquistou o título inédito da competição. Número 3 do Brasil garante 100 pontos no ranking e quebra jejum de 10 anos sem título brasileiro na Sociedade Hípica. E agora o destaque de Fábio Scheibe aqui no CBN Esportes. Ótimo dia, grande semana para você, Fabião. Igualmente, Julião. Bom dia, ouvinte CBN. Pela Série A, o Botafogo voltou a vencer. Bateu o Fluminense no Clássico no Maracanã por 2-0 e abriu mais distância na ponta. Agora tem 9 pontos de vantagem para o Bragantino, que ontem empatou com o Atlético Paranaense fora de casa. E pela Série B, o líder Vitória perdeu fora de casa para o Criciúma por 1-0. Com a vitória, o time carvoeiro volta na disputa de uma vaga do G4. É o 7º colocado e agora está a apenas 3 pontos do Guarani e fecha a zona de acesso. Boa, Fabião. E agora o destaque da opinião aqui no CBN Esportes, Carlos Eduardo de Freitas. Um abraço para você. Ótimo dia, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Um abraço a você, um abraço ao ouvinte CBN. Vamos para mais uma semana, mas claro, tudo repercute do que foi o fim de semana, principalmente aqui para o nosso povo, né? O Guarani pegou um empate no apagar das luzes contra o Vila Nova, não fez mais uma vez uma boa atuação, mas conseguiu somar pontos, o que é importante, ou ponto que coloca o Guarani no bloco dos primeiros colocados. Mas um jogo difícil, um jogo complicado, o Humberto teve problemas, né, durante a participação do time no duelo contra o Vila Nova, mas conseguiu pontuar, o que é importante. Série B é um campeonato de estratégia e às vezes se a vitória não vem, o melhor é o empate. E hoje tem a Macaca contra o Sport, uma situação difícil, complicadíssima. O Sport vive uma certa instabilidade no torneio e vai para cima da Ponte com o João Brigatti, que a Ponte tem aí boa sorte lá em Recife, na Veneza Brasileira. Sensacional, e é uma baita cidade, hein? Linda! Precisamos de uma visita aí em Recife. Você manda sua mensagem para o nosso WhatsApp, a gente registra 991869070, 991869070, código de área 19 para você que está fora da região metropolitana de Campinas. Daqui a pouco as primeiras mensagens já vão pro ar. CBN Esportes tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h15. CBN Esportes Campinas. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Com os produtos da Bluepex, você melhora a segurança da sua empresa e controla a produtividade de seus colaboradores em home office, gerenciando tudo de forma segura, simples e eficaz. Tenha proteção em sua rede corporativa com suporte 24 horas. A Bluepex é uma empresa estratégica de defesa credenciada pelo Ministério da Defesa do Brasil. Informe-se bluepex.com 0800 520 6505 ou contate um representante. Bluepex, trabalhando para a sua tranquilidade. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. Informações das ruas e avenidas de Campinas com o grande Flávio Botelho. Tudo bem, Flavião? Atenção. Opa, agora sim. Alô, Flávio Botelho. Informações das ruas e avenidas de Campinas. Agora vai. Já?
Já teremos então o nosso grande Flávio Botelho. Só rapidamente aqui registrar algumas participações do nosso WhatsApp. O Guilherme, lá do Ouro Verde, o Palmeiras que não se cuide, hein? Que nem Libertadores ano que vem vai dar pelo jeito. Tá preocupado aí com a fase do Palmeiras, né? É uma semana de alerta pro Palmeiras. O meu Galo conseguiu tomar a virada pro virtualmente rebaixado Curitiba. Que fase é o André. Um abraço pra você, André. Quando eu vi, tava 1-0, gol do Hulk. Aí, de repente, eu fui atualizar lá o placar. Sim, o gramado da MRV Arena. Que terror, hein? Que coisa horrorosa. Ô, Júlio, aproveitando o ensejo, posso mandar um abraço? Claro, até dois. Ale Giovanelli. Cheguei no Estádio Brinco de Ouro no último sábado para trabalhar, Guarani Vila Nova. Ele estava arrancando um cooler, mas me deu uma água na boca. Pena que eu iria trabalhar, mas o Ale mandou um abraço. Curta, hein? Bugrino de 4 costados. Um abraço a ele e acompanha toda a programação da CBN. Sensacional. Agora sim, vamos com informações do trânsito com Flávio Botelho. Tudo bem? Bom dia para você, Flavião. Ok, Júlio, muito bom dia para ti. Manhã complicada no trânsito em Campinas nesta manhã de segunda-feira por conta do temporal que castigou a cidade na noite de ontem e também na madrugada de hoje. Houve alagamento ali no Pissarrão, Júlio, na saída da Prestes Maia e, consequentemente, interdição no sentido túnel João Penteado. Neste momento, o trânsito flui bem pelo local. Pela área central, o motorista perde tempo agora ali na pista da direita da Avenida Senador, desde a Senador João Penedo Burnier até a Campos Sales. Na pista oposta da Senador Saraiva, o trânsito segue intenso até a chegada a Moraes Salles. Já a Moraes Salles tem trânsito fluindo bem aqui na área central. Mesmas condições na Irmã Serafina e Anchieta. A Orozimbo Maia, que teve ponto de alagamento ali na chegada a Brasil, ainda registra alguns pontos lentos no sentido centro, mas sem transtornos. No sentido norte e sul, o trânsito flui bem. Júlio. Obrigado, Flávio, que volta a qualquer momento na CBN com mais informações do trânsito de Campinas. Agora 11h19. Nomad, a conta global com dólar comercial. Taxas muito mais baratas que os bancos tradicionais e cartão aceito em mais de 180 países. Baixe o app e abra sua conta. Nomad, a conta de quem é do mundo. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Chegou ao fim a disputa do pré-olímpico de vôlei masculino. Na sede do Brasil, o Brasil e a Alemanha garantiram vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Já na sede do Japão, Estados Unidos e Japão também já estão garantidos nos Jogos Olímpicos de 2024. Na sede que foi disputada na China, Polônia e Canadá conseguiram a vaga para a disputa das Olimpíadas de Paris 2024. Como foi dito na manchete, Renan Dalzotto não é mais o técnico da seleção brasileira. Em entrevista à TV Globo, o ex-treinador da seleção afirmou e alegou quais os motivos que fizeram deixar o cargo. Hoje, para mim, é um momento muito importante. Eu já tinha tomado uma decisão durante a semana, falando com a minha esposa. Eu acho que não é novidade, né? Passei por um problema bem grave em 2021 e aos poucos vim me recuperando, voando e arrumando avião. E eu acho que agora é o momento de dar uma pausa, né? Falei com a CBV ontem, nenhum atleta sabe, ninguém da comissão técnica sabe, porque eu não queria que absolutamente nada influenciasse na cabeça deles, né? Que o jogo transcorresse em absoluta harmonia e concentração. Agora vou me reunir com eles no vestiário, né? Vou comunicar que neste momento eu vou estar me ausentando da seleção brasileira, não do voleibol. Eu estou no voleibol há mais de 50 anos, ajudando a construir o voleibol, como atleta, como dirigente, como treinador, fora do Brasil. E eu tenho certeza que eu vou continuar fazendo alguma coisa pelo voleibol, não sei aonde, mas é um momento, é uma decisão familiar, uma orientação médica. Eu preciso me reestabelecer fisicamente e mentalmente. Por isso, nesse momento, né, eu tô deixando a seleção, no comando da seleção como treinador. Vou estar próximo, não tenho a menor dúvida, porque eu amo cada um desses garotos, amo toda a minha comissão técnica e essa torcida que está aqui, que, pelo amor de Deus, vale cada minuto de desgaste dentro da quadra, vale para dar esse retorno para eles. A gente deseja sorte e saúde ao Renan Dalzotto e fica a expectativa de quem será o novo técnico da seleção masculina de vôlei.
De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Ministério da Cultura e CPFL Energia apresentam Concertos EPTV. Pablo de Leon, Horácio Scheffer e Roberto Ring convidam o violinista Abner Landim em obras de Mozart e Schumann. Dia 13 de outubro, em Cosmópolis, no auditório da Escola Paulo Freire. Prestigie. Apoio CBN Campinas. Você já imaginou ter a sofisticação de Paris no coração do Cambuí? No canto mais elegante de Campinas, algo novo está prestes a acontecer. Belleville. Em breve, um pedaço de Paris no Cambuí. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 24 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Antes do Gabriel Dudziak atualizar informações sobre a Série A do Campeonato Brasileiro, mandar um abraço aqui pro Marcelo Tristão. Será que ele é... Verdade. Amigo matemático? Tristão Garcia? É. Parente, né? E ele tá falando justamente sobre essa questão de possibilidade de acesso, possibilidade de rebaixamento em relação à Ponte Preta. Se a Ponte Preta mantivesse o Hélio dos Anjos, será que ela estaria correndo esses riscos? Grande campanha e grande temporada para o ex-técnico da Ponte. Acesso, título na 2, acesso agora com o Paysandu. Aliás, Fábio Schaiber, até pra gente entrar nesse assunto aqui, todo mundo esteve acompanhando aí a reta final da Série C, com muita emoção lá, não só o Paysandu, né, mas em especial personagens que passaram por Campinas aqui, como é o caso do Hélio dos Anjos, o Nicolas Careca, postou uma foto chorando, né, o Nicolas Careca, que passou recentemente pelo Guarani. Paysandu, então, é um dos times com acesso para a Série B do ano que vem, né? Exatamente, o Paysandu se classificou pelo saldo de gols, acabou perdendo para o Volta Redonda no Rio de Janeiro por 1-0, mas pelo saldo de gols o time de Hélio dos Anjos volta à Série B depois de 5 anos. Parabéns ao Paysandu, que tem a companhia do Amazonas, um time caçula no cenário do futebol nacional, fundado em 2019. O Amazonas, o estado do Amazonas, que não tinha um representante na Série B desde 2006, vai ter um novo representante. Então o Amazonas e o Paysandu se classificaram pelo grupo C, e pelo grupo B, o Brusque já estava classificado, e quem faz companhia a ele também no grupo B, em uma das vagas da Série B, é o Operário de Ponta Grossa, que ano passado caiu, mas já voltou esse ano, ao bater o São Bernardo por 1-0, gol no finalzinho do jogo, deu a classificação para o Operário. E a final da Série C vai ser entre Brusque e Amazonas, um jogo de ida e um jogo de volta, a decisão será em Brusque, viu, Julio? Então, calma aí então. O do ano passado, que caíram pra Série C, Operário e Brusque. O Paysandu não caiu antes, né? O Paysandu caiu antes. O Paysandu, se não me engano, caiu em 20 ou 19. O Paysandu caiu em 17. Não, ele jogou 18 a Série B. Ele jogou 18 a Série B porque a Ponte fez um jogo com ele aqui. O primeiro jogo da Ponte na estreia foi em 2018. Então ele caiu em 2018. O último jogo na Série B do Paysandu foi 18. Ah, legal ter o Paysandu de volta. E no Operário, né, além do Hélio dos Anjos no comando, o Operário tinha no seu elenco Cássio Gabriel, Cassinho. e Gui Pira. Não, além de Hélio dos Anjos, não. Não. Dos times que subiram. Isso. Ah, tá. Você tá falando dos ex-Campinas. Isso. Apesar que o Gui Pira acho que já tinha vazado do Operário. E quem caiu também foi Confiança, né? Ano passado. Ah, bem lembrado, Fábio.
Inclusive, a Ponte ajudou a rebaixar o Confiança lá com uma vitória importante na reta final. Gol do Moisés, né? Isso, no dia de eleição. Mas não foi nem ano passado, né? Foi 21. É que o Ivan deu uma entrevista então... arrebatadora, mas parece que os conselhos do Ivan não foram seguidos na ocasião. Mas o nosso ouvinte falava sobre Hélio dos Anjos. Júlia, eu acho que com o Hélio na Ponte, talvez a Ponte não estaria brigando por acesso, até porque o time é muito limitado, mas eu acho que poderia estar numa situação mais tranquila. Talvez até brigando para escapar do rebaixamento, mas num outro patamar, com uma pontuação maior, porque o Hélio ele tinha muito prestígio perante ao grupo. Né? É isso aí. Vamos agora então com informações do futebol paulista, Gabriel Tudziak. O Palmeiras ainda sonha com o título brasileiro. O Santos luta para não cair. O Alviverde não perdia do Peixe há 12 jogos e, portanto, o Alvinegro não ganhava do Verdão desde 2019. Tudo indicava para uma vitória do Palmeiras, inclusive o começo do jogo na Arena Barueri, com total domínio alviverde. O primeiro gol parecia questão de tempo e aos 42 minutos ele veio, com Zé Rafael desviando de cabeça a falta cobrada por Gabriel Menino. A justiça no placar, no entanto, não durou, já que logo em seguida o Santos empatou com o Rincon, depois de escanteio cobrado para a área. Veio o segundo tempo e com ele a expectativa de um novo domínio palmeirense. O Peixe, no entanto, começou a ganhar as divididas, começou a chegar mais à frente e, enfim, chegou ao segundo gol. Aos 24 minutos, João Paulo chutou para frente, Marcos Leonardo desviou, Maxi Silveira rolou de volta e Marcos Leonardo fez. Santos 2, Palmeiras 1. Desorganizado, o Alviverde se lançou à frente de qualquer jeito e, embora tenha cruzado e finalizado bastante, não expôs o sistema defensivo santista a tantos perigos quanto se poderia imaginar. O Santos volta a vencer o Palmeiras após 4 anos. E o técnico Marcelo Fernandes destaca a conversa que ele teve com o time no intervalo. E o que eu falei para eles no intervalo foi o seguinte, gente, nós estamos correndo, estamos fazendo, mas não estamos encurtando como tem que encurtar, como chegar como tem que chegar. E segundo tempo eu falei para eles, vamos ganhar o jogo, pô. Nós tomamos um gol, fomos lá, empatamos em seguida, por que a gente não joga igual? Foi o que fizemos, tivemos mais confiança, o pessoal chegou mais firme na marcação e principalmente na criação. Do lado alviverde, o técnico Abel Ferreira lamentou os erros defensivos e falou sobre o impacto físico após a eliminação para o Boca Juniors na última quinta-feira. Nós, quando estamos a competir a 100%, podemos ganhar a qualquer equipe. Quando nós não estamos no nosso 100%, podemos sofrer golos como sofremos hoje. Quer dizer, E hoje era um jogo que nós tínhamos que chegar obrigatoriamente ao intervalo a ganhar por 1 ou 2, para depois conseguir gerir o jogo na segunda parte. Na segunda parte, quando tens que ir à procura da parte física, falta-te a gasolina que a deixaste ficar no último jogo, quer física, quer mental. Com a vitória deste domingo, o Santos chega à 14ª posição com 30 pontos, 3 acima da zona de rebaixamento. Já o Palmeiras ficou a 11 pontos do líder Botafogo, que voltou a vencer na rodada. Enquanto santistas e palmeirenses digerem o clássico, Corinthians e São Paulo pensam nos treinos durante a data FIFA. No alvinegro, o técnico Mano Menezes espera que o tempo livre para treinos ajude a equipe a absorver as ideias imaginadas por ele para o trabalho que acaba de começar. Já no caso dos São Paulinos, será uma nova oportunidade para o técnico Dorival Júnior tentar encaixar Rames Rodrigues entre os titulares, ou então para tentar melhorar a formação que venceu o Corinthians e conquistou o título da Copa do Brasil. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Muito bem, Gabriel Dudziak, então, com informações atualizadas, uma rodada meio confusa, né, para os times paulistas, né, Carlão? E assim, eu vi um pouquinho do jogo do Corinthians, um pouquinho do Clássico, nada muito animador. Não, de positivo o Santos. Realmente o Santos fez prevalecer o melhor momento que o Palmeiras, não o melhor time, né, mas o Palmeiras vinha de uma semana tumultuada, complicada, em razão da eliminação na Copa Libertadores, e o Santos soube aproveitar. Saiu atrás do marcador, mas o Marcelo Fernandes, olha só, um linguajar simples, que o boleiro entende, um cara que tem um livre acesso na Vila Belmiro, conseguiu resgatar o Santos com muita personalidade. Esse Tomás Rincon caiu como uma luva no meio campo, Marcos Leonardo nem se fala, né? Mais um menino da Vila, mais uma cria da Baixada Santista, e o Santos virou e está cada vez mais longe da zona do rebaixamento. O jogo mais legal foi o do Goiás e do Bahia. Meu Quem Deus assistiu, do céu, assistiu. Que loucura. Eu estava no Brinco de Ouro e a cada momento gol. Gol do Bahia, gol do Vila Nova, gol do Bahia, gol do Bahia, gol do Goiás. Falei, que coisa maluca. 6-4, Julião. Eu tava aqui na redação, de repente tava todo mundo assistindo o jogo. Você já narrou um jogo de 10 gols? Não, nunca. Eu também nunca. Futebol não, um futsal sim. Mas futebol
Seria... Já, o Antônio Lupe, já Não. trabalhou num jogo de Eu 10 não lembro. gols. 10 Eu trabalhei gols, naquele Água Santa e Ponte, foi 7x1, né? 7x2, né? 7x2, 9. Quase, então. hein? Quase. Eu acho Mais que de 10 gols, não. eu trabalhei, mas não narrei os jogos do Guarani contra o ABC, né? Os 6x1. Contra o ABC, 6x0? 6x0. Acho que foi o jogo mais narrado. Tivemos né? um Flamengo e Guarani em 2003, foi 5x3 pro Guarani, aqui no Brinco. Acho que narrei poucos gols. Há um motivo para refletir. Vamos pro repórter CBN, agora são 11h32. Repórter CBN. Segunda-feira, 9 de outubro de 2023. A Força Aérea Brasileira envia hoje a segunda aeronave para repatriar brasileiros que estão em Israel e território palestino. A partida está prevista para as 4 da tarde da Base Aérea de Brasília. O destino inicial é Roma, onde a tripulação vai aguardar autorização para prosseguir viagem até o Oriente Médio. O primeiro avião que será usado na missão aterrissou de madrugada na Itália. Em entrevista à CBN, o chefe da Secretaria de África e Oriente Médio de Itamaraty, o embaixador Carlos Duarte, afirmou que os brasileiros com possibilidade de deixar o local por meio de voos comerciais devem aproveitar a oportunidade, já que quem não tem passagem pode aguardar a operação de repatriação organizada pelo governo federal. Ele destacou, no entanto, que haverá uma lista de prioridades para definir os primeiros a embarcar. Pelo menos 21 mil alunos da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro estão sem aula por causa de uma operação. Policiais civis e militares combatem traficantes que atuam nas zonas norte e oeste da capital fluminense. Um dos alvos é acusado de fazer parte do grupo criminoso suspeito de executar 3 médicos na semana passada. A justiça emitiu 100 mandados de prisão. Até o momento, 4 pessoas foram detidas. Mais cedo, 2 helicópteros foram atingidos por tiros. As aeronaves tiveram de fazer um pouso forçado. Não há informações sobre feridos. O Ministério dos Povos Indígenas informou que o Ministério Público Federal vai apurar a ação da Polícia Militar de Santa Catarina numa aldeia na cidade de José Boatê, onde houve um conflito em razão do fechamento de uma barragem local. 3 indígenas foram baleados. Segundo o governo federal, o fechamento estava autorizado pela Justiça e tinha sido acordado com líderes que vivem no local. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. No aniversário 49 anos Açaí, você concorre a prêmios em dobro e aproveita os preços baixos. Cadastre-se na promoção de aniversário pelo app Meu Açaí, totem nas lojas, site ou WhatsApp. Lembre-se que é preciso dar o aceite da promoção para participar. Informe seu CPF ou CNPJ no caixa e a cada R$200 em compras você ganha um número da sorte para concorrer. Cadastre-se e participe. Acesse o site aniversarioaçaí.com.br e saiba mais. Festa em dobro Açaí, a sua chance de ganhar e economizar muito. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta com o CBN Esportes, 11h37. Vamos agora falar sobre os times de Campinas, porque hoje tem a Ponte em campo contra o Sport, duelo de opostos, e a principal atração é, claro, o João Brigatti
no seu primeiro jogo dessa nova passagem, Antônio Lupe. E essa estreia do João Brigatti, ela começa com uma certa pressão, Júlio, porque a Ponte não vence há 5 jogos e alguns times que estão lá embaixo, principalmente o Avaí, ele conseguiu uma vitória importante, venceu o Botafogo fora de casa e com isso a Ponte, na tabela de classificação, ela tem apenas 3 pontos de vantagem em relação à Chapecoense, que abre o Z4. E a gente fala, desde que a Ponte tinha aproximadamente 7, 6 pontos, que era uma vantagem segura. Agora, não. Por isso, esse jogo contra o Sport é um jogo fundamental para a Ponte Preta. Ela precisa pontuar, seja vitória ou um empate, para manter aí essa distância do Z4 da Série B. Não será um jogo fácil, a Ponte tem uma dificuldade tremenda para vencer fora de casa. A última partida foi justamente contra o Avaí, em que a Ponte Preta saiu com a vitória, e para complicar ainda mais a situação, o Brigatti, mesmo tendo a semana cheia de trabalho, tem desfalques para a partida. Não conta com o Edson, zagueiro, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, e o Fábio Sanches, que tinha uma expectativa de volta para esse duelo contra o Sport, depois de uma lesão muscular, ainda não foi liberado pelo departamento médico. Com isso, o Tomás Caíque deve ser o titular ao lado do Matheus Silva no sistema defensivo. Fica também a expectativa para o esquema tático que ele vai colocar em campo. A princípio, ele deve usar 3 jogadores no meio e 3 jogadores no ataque, com Felipe Amaral, Paulo Baia e Gé, que treinaram entre os titulares na vaga de Souza, Elvis e Paul Vidiero. Com isso, a provável escalação da Ponte, com Kaique França no gol, Luiz Felipe na lateral direita, Matheus Silva e Tomás Caíque na zaga e o Arthur na lateral esquerda. Meio campo com Felipe Amaral, Leonaldi e Filipinho. No ataque, Paulo Baia, Eliel e a volta do Gé, que cumpriu suspensão na última rodada porque tinha sido expulso. Esse é o provável time da Ponte, que vai até Recife encarar o forte time do Sport, que está na terceira colocação com 54 pontos, mas se vencer volta para a vice-liderança e fica muito próximo do Vitória, que é o líder da Série B. Vitória que acabou tropeçando na rodada, perdeu por Criciúma por 1-0 em Santa Catarina. E quem traz as informações do jogo e também a preparação do Sport é o meu companheiro Vinícius Calado, da CBN Recife, que traz todas as informações do adversário da Ponte Preta. Valeu, Lupe. Um abraço a você, um forte abraço à audiência da CBN Campinas. Lupe, logo mais às 8 da noite, como já é de conhecimento por todos que são muito bem informados pela CBN Campinas, a bola vai rolar para Sport Ponte Preta, que irão concluir última partida dessa 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Do lado de cá, da equipe mandante, o Sport do técnico Enderson Moreira foi beneficiado pela maioria dos resultados dessa rodada nessa luta pelo acesso, porque o líder Vitória, Juventude, Guarani, Novo Horizontino, todas essas equipes tropeçaram e o Sport nessa rodada, caso cumpra o seu papel, que é vencer a Ponte Preta num jogo que será muito complicado, vai abrir distância para os times dentro do próprio G4, além de encostar de vez no líder Vitória, podendo reduzir a distância para somente 1 ponto. Lembrando que ainda vai ter um confronto direto entre as equipes na penúltima rodada da Série B, Vitória e Sport duelam no Barradão. Para o jogo de hoje, Lupe, o Sport tem algumas dúvidas, mas não no time titular. A equipe titular está basicamente definida. As dúvidas ficam por conta de 2 atletas que desfalcaram o time no último jogo, Eduardo e Ronaldo. O lateral direito Eduardo, na verdade, vem desfalcando a equipe há 2 rodadas e Ronaldo ficou de fora somente no confronto com o Avaí, um empate por 2-2. Ronaldo e Eduardo estavam na transição física, iniciaram a trabalhar com bola, mas fica ainda esse ponto de interrogação se estarão relacionados. Se forem relacionados, ficarão no banco de reservas. O provável time do Sport, que não perde há 5 jogos, vai a campo encarar a Ponte Preta com Denis no gol, na lateral direita Everton, defesa tendo Rafael Thierry e Sabino, na lateral esquerda Felipinho, dupla de volantes Fabinho e Felipe, meia de ligação Jorginho, no ataque Facundo Labandeira, Wagner Love, que não marca há 11 jogos, e João Perro. Sem esquecer, Lupe, importante, lateral direito venezuelano Roberto Rosales, desfalcando o Sport, e hoje
foi convocado e já se integrou à seleção da Venezuela para as 2 próximas rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo, quando a Vinho Tinto vai encarar Brasil dia 12 de outubro e Chile no dia 17 desse mês. Uma outra informação importante, Lupe, é que o Sport terá mais uma vez um apoio maciço do torcedor na Ilha do Retiro. Será uma ilha pulsando contra a Ponte Preta. Última parcial de ingressos divulgada ainda no final da tarde de ontem, 21.789. Então devemos ter mais de 25 mil torcedores apoiando o Sport hoje diante da Ponte. Essas são as últimas do Sport, Lupe, direto aqui da capital pernambucana para a CBN Campinas, Vinícius Calado. Grande Vinícius Calado, outro abraço. Inclusive, o Vinícius está sintonizado aqui na CBN Campinas, vai trabalhar no jogo hoje à noite e, é claro, trouxe as informações do Sport. Só um panorama desse duelo, a Ponte como visitante. Ela tem a 4ª pior campanha, conseguiu apenas 11 pontos jogando fora de casa, 15 jogos, 2 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Marcou apenas 6 gols jogando como visitante. Já o Sport tem a 3ª melhor campanha como mandante. Conquistou 35 pontos jogando em casa em 15 jogos. Foram 11 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. Números que mostram favoritismo para o Sport, mas a Ponte precisa da vitória para respirar um pouco mais aliviada em relação à manutenção na Série B de 2024. E aí, Carlão, vamos lá, né? A Ponte tem uma tarefa difícil hoje, o Brigatti vai mexer no time, mas a parada é duríssima, tanto que a Ponte nunca venceu o Sport jogando no Recife. Olha, Júlio, se nós estivéssemos falando de basquete, de vôlei, de qualquer handball, qualquer outro esporte coletivo, eu já diria que o Sport é o vencedor mesmo antes do jogo, em virtude destes números que o Lupe passou, em virtude da qualidade do Sport, a campanha que o Sport faz dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, esta marca aí que a Ponte tem muitas dificuldades jogando no Recife, jogando em Pernambuco, diante do rubro-negro da ilha. Agora, é futebol. É futebol. A Ponte tem a estreia do Brigatti, o Brigatti realiza mudanças, vai com o meio-campo mais defensivo, com 3 volantes, até aí eu concordo, é um jogo muito forte contra o time de Recife, que tem muitas individualidades, tem Jorginho, tem Wagner Love, tem Peglo, tem Labandeira, ou seja, tem que ir com o meio-campo fortalecido até para proteger o sistema de defesa. E o Brigatti, nesta sua primeira participação como um treinador versão 2023. Então, o que o torcedor pontepretano se apega? Justamente nesta energia do Brigatti. É um cara que conhece a Ponte Preta, é um cara que se baseia muito na motivação para comandar os grupos, né? Foi assim no Sampaio Corrêa, foi assim no Paysandu, foi assim na Ponte Preta. É um técnico que tem algumas limitações táticas, eu digo, não é um técnico com inovações, né? com variações, mas é um técnico que consegue conquistar a confiança do grupo. E foi assim, até nas últimas declarações dos jogadores da Ponte, Kaique França, que é uma liderança, falou que o grupo comprou a ideia. Então é nisso que a Ponte se apega. Agora, time por time não tem nem comparação. O Sport vive até uma pequena instabilidade na Série B, de 2 empates consecutivos, mas não perde há muito tempo. Perdeu justamente para o Ituano, mas foi aqui no Novelli Júnior. Um jogo complicado em que o Sport realmente é o favorito, é o dono do jogo, tem outras aspirações dentro do campeonato, como ser campeão e, claro, conquistar o acesso. E a Ponte vai lá se defender, passar sufoco, tentar explorar o contragolpe com Eliel, com o Gé. O próprio Paulo Baia vai ser fundamental nessa recomposição e também ajudar na frente. Agora, inegavelmente, né? Não tem o que eu vou falar pro torcedor da Ponte? Que a Ponte vai lá enfrentar o Sport de uma maneira igual? Não. Vai lá passar sufoco, sofrer uma barbaridade para conquistar um pontinho. Agora, se conquistar, está de ótimo tamanho, até porque o jogo se oferece, o jogo se apresenta para o Sport. Pois é, a parada duríssima pra Ponte, principalmente fora de casa, né? E vamos lembrar que os concorrentes pontuaram, então a Ponte neste momento é a 16ª colocada da Série B, mas, de repente, com um resultado positivo, uma vitória, por exemplo, a Ponte abre 6 da Chapecoense, um empate abre 4 da Chapecoense, então garante mais uma rodada de fôlego, depois joga em casa. E deixa 3 adversários para trás, ela passa o Avaí, ela passa o Ituano e ela passa o Sampaio Corrêa, porque ela chega a 36 e ela vai ficar só atrás do Botafogo, que tem 40. Nesse cenário de vitória, né? Exatamente, no cenário de vitória, somando 3 pontos. Ô Júlio, é claro que o cenário ele é calamitoso, né? Quando você pega a Ponte Preta, o que a Ponte tem apresentado, a qualidade da Ponte, o que ela tem pela frente,
você pensa, poxa, vai ser um sufoco danado até o final da Série B. Eu também acho. Agora, o que é prudente? Meio que esquecer os adversários. A distância encurtou. O Botafogo perdeu pro Avaí. O Ituano conquistou um resultado positivo. Ela tem que pensar nela, nos jogos dentro de casa, principalmente, ir lá contra o Sport e, de repente, montar ali 45 linhas para fechar, né, montar um bloqueio defensivo lá. Mas não adianta ficar Chapecoense, o ABC, o Londrina, o Tombense. Não, se ela não cumprir o papel dela, ela vai cair. Então ela tem que pensar rapidamente em somar esses 43 a 45 pontos. Hoje eu não sei, eu considero meio que descartado. Claro, de repente pode voltar com um pontinho aí na bagagem, mas é um jogo meio que para descartar. Só que a Ponte agora, versão Brigatti, ela tem que dar uma resposta o mais rápido possível. Esquecer a pontuação dos rivais é importante, sim, claro, mas pensar justamente nela, porque é ela que não está cumprindo com o dever. Exato. A Chape ganhou, jogou com a ABC, todo mundo tem ajudado, apenas a Ponte Preta que não se ajuda. E tem um detalhe, se ela vencer, ela chega a 36, certo? Sim. Depois vão faltar 7 jogos, né? Ela vai para a 32ª rodada. Isso, aí matematicamente, acredito que com 42 vai escapar. E a Ponte tem 2 confrontos diretos, ela tem Avaí e Tombense, em sequência, joga contra o Avaí, ela tem o Sport hoje, depois o Atlético Goianiense, Ituano, tem o Novo Horizontino, Avaí e Tombense. Se ela conseguir uma vitória hoje, que é muito difícil, mas depois ela vai precisar de 2 vitórias nesses confrontos diretos, ou contra o Ituano, ou contra o Avaí, ou contra o Ituano e Tombense, ou seja, mais 2 vitórias, praticamente a Ponte já está Eu creio que o Lupe tocou num ponto importante. Eu acho também que a linha de corte não vai ser com 45 pontos. Acho que de 42, 43, a Ponte já pode se dizer aí aliviada com relação à queda. Agora, e a tabela é que o problema é a própria Ponte Preta, né? O time é muito limitado, o time não demonstra forças de reação. Vamos ver agora com o Brigatti, mas a tabela não é ruim, né? Se pegarmos aí, ela tem duelos difíceis contra o Sport e contra o Atlético Goianiense, mas é no Moisés Lucarelli, mas ela tem Tombense, ela tem o Avaí, ela tem o Ituano. Então, se ela apresentar uma recuperação, eu digo técnica dentro da competição, ela tem uma possibilidade boa, depende dela de permanecer na Série B. Maravilha, vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar do Guarani, hein? Rodada importante para o Bugre também, agora são 11 horas e 49 minutos. No aniversário 49 anos Açaí, você concorre a prêmios em dobro e aproveita os preços baixos. Cadastre-se na promoção de aniversário pelo app Meu Açaí, totem nas lojas, site ou WhatsApp. Lembre-se que é preciso dar o aceite da promoção para participar. Informe seu CPF ou CNPJ no caixa e a cada R$200 em compras você ganha um número da sorte para concorrer. Cadastre-se e participe. Acesse o site aniversarioaçaí.com.br e saiba mais. Festa em dobro Açaí, a sua chance de ganhar e economizar muito. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. O amor está em se importar, em ajudar, em se doar e se cuidar. Ele está nas cores e em outubro ele é rosa. Para lembrarmos da importância do diagnóstico precoce. O câncer de mama é o que mais atinge nós mulheres no mundo. Faça os exames, valorize seu corpo e sua saúde. Em outubro, somos rosa. Iniciativa CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Onze horas
e 51 minutos, estamos aqui acompanhando o EPTV1, na tela da EPTV, os estragos da chuva em Campinas. Mais cedo também, no CBN Campinas, foi abordado muito sobre esse assunto. E no estúdio CBN nós vamos falar mais sobre isso com o Marco Guarizo também. Exatamente, eu estou já entrando nesse assunto porque apesar de não ter sido no mesmo volume da chuva de ontem, no sábado nós tivemos também uma chuva que acabou impactando no gramado do Brinco, e isso gera todo um contexto para o jogo, né? Porque todas as respostas do Humberto Louser, ele falava sobre o campo pesado e quanto isso acabou atrapalhando o Antônio Lupe, o jogo do Guarani contra o Vila Nova. No sábado, né, Júlio? Eu acredito que o tempo de chuva ele foi maior, né? Claro que ontem o volume foi muito intenso em um curto espaço. Mas no sábado também a chuva acabou atrapalhando, né, o espetáculo, o jogo do Guarani com o Vila, que saiu na frente, e depois o Guarani conseguiu o empate praticamente no apagar das luzes nos acréscimos da segunda etapa. Com esse resultado, o Guarani continua no G4, é o quarto colocado com 54 pontos em 31 jogos, são 15 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. O Guarani tem aí um ponto a mais que o Atlético, que teve aí praticamente a rodada perfeita, né? Porque o Atlético Goianiense, que faz a melhor campanha rodada para Atlético, do retorno, realmente. ele foi o mais favorecido, né, nessa rodada. Assumiu a quinta colocação com 53 pontos e está ali na cola do Guarani. Por isso, e um detalhe importante, hein? Guarani e Atlético, na verdade, Atlético e Guarani fecham a Série B. Última rodada é o duelo entre Atlético e Guarani lá em Goiânia. Mas isso aí é assunto para a gente falar lá na frente, porque agora é para a gente projetar esse duelo entre Guarani e Vila. E quem falou a respeito desse ponto conquistado foi o técnico Humberto Louser logo após o duelo no Brinco. Claro que queríamos o resultado de vitória, mas infelizmente não foi possível. E na Série B é dessa maneira, quando você não consegue ganhar, você tem que pontuar, principalmente numa reta final, então foi isso que nós conseguimos. De novo, lamentar que a gente queria o resultado de vitória. Infelizmente, aquilo que nós traçamos, né, como estratégia, aquilo que nós preparamos a equipe ao longo da semana, que criamos um cenário, infelizmente, quando chegamos aqui, jogamos muita chuva, né, o campo encharcado, a bola não conseguia circular, demoramos demais para entender e se adaptar, principalmente no primeiro tempo, fomos abaixo, trocamos muitos passes na nossa iniciação, onde que a bola estava parando, o adversário vinha, e quando a gente tinha que fazer essa bola de primeira e se posicionar para a segunda bola, que nós perdemos bastante, aí começamos a ofertar o jogo para o adversário. Então, era algo que nós estávamos passando para eles, para que a gente pudesse ter esse entendimento. E sim, no campo ofensivo, a gente tem o jogo de lado, preenchimento de área, arremate de média. Então, o jogo pede essas questões, duelar mais, principalmente com a segunda bola. Quando o campo está dessa maneira, você tem que estar mais próximo. Nós jogamos muito distante no primeiro tempo, tentamos corrigir isso aí no intervalo. A equipe teve uma outra postura, ganhou mais duelo, se impôs, tentou o resultado de vitória até o final. Infelizmente, não foi possível sair com essa vitória, mas fomos premiados pela nossa insistência, pela perseverança nossa com o gol no término da partida. O gol do Pablo, que entrou muito bem, vinha merecendo pelo aquilo que ele vem fazendo ao longo da semana. Então, como eu falei, não deu para sair com os 3 pontos, mas a gente leva um, sabendo que esse ponto será muito importante para as nossas pretensões dentro dessa competição. Esse é o técnico Humberto Louser, falando a respeito desse empate com a equipe do Vila Nova. O Guarani agora tem mais um confronto direto, né, contra o líder Vitória, um jogo no Barradão, semana cheia, até porque o jogo só acontece no domingo. Tem uma preocupação com Bruno José, que deixou o campo com um problema no pé, vai ser reavaliado pelo departamento médico, mas existe a expectativa para o jogo contra o time baiano, a volta de Alan Santos, que ficou fora das últimas 2 rodadas, Júlio. Carlão, o saldo pro Guarani poderia ser um saldo de uma vantagem de 4 pontos, por exemplo, pro quinto colocado. Daria um conforto pro Guarani, porque a próxima rodada é pedreira, Vitória. Mas o quanto que o Humberto tem razão em dizer que as condições do gramado prejudicaram a rodada do Guarani? Eu acho que serve como justificativa, sim. O tempo, né, a chuva que caiu atrapalhou demais. Nós tivemos esta experiência no derby, em que o Guarani foi prejudicado também na ocasião. Talvez se o gramado estivesse seco, o Guarani
teria feito uma vantagem maior sobre a Ponte. Contra o Vila Nova foi um cenário parecido, porém com um tempo maior de chuva, né? A chuva não deu trégua sábado no Brinco de Ouro. E claro que atrapalhou. Por que atrapalhou? Porque o Guarani era a equipe da construção, o Guarani é o time da bola no chão, é o time que triangula, diferente do Vila Nova, que veio para jogar no erro do Guarani, veio para jogar no contragolpe. Aliás, que bela dupla de zaga, Rafael Donato e Eduardo Doma. O lado de emoção da partida, o Guarani empatou, pegou um pontinho, está se acostumando a não perder, teve força para reagir, a força mental para furar o bloqueio defensivo do Vila Nova nos últimos instantes da partida, já nos acréscimos, né? Já vista que o gol foi marcado aos 49 minutos do segundo tempo. Então esse é o lado legal, o Guarani no G4 com muita força para continuar nesta arrancada rumo à Série A. Agora o lado negativo, tropeçou em casa, pontos que estavam computados na projeção do Guarani como um jogo de vitória. O Guarani não jogou bem mais uma vez, os dois volantes não se entenderam de novo, a exemplo do jogo contra o Novo Horizontino, o Matheus Barbosa e o Matheus Bueno. Derek não fez uma boa partida. Até durante o jogo eu brincava com o Cabela, mas aquela brincadeira séria. Bruno Mendes precisa jogar, é um jogo que se oferecia para o Bruno, jogo de contato físico, jogo de imposição. O Bruno entrou, mas também não entrou bem. Então o Guarani não fez um bom jogo. O Bruninho também, muito abaixo. Ou seja, os 4 jogadores que eu reputo como as individualidades do Guarani, João Vitor, Derek, Bruno José e Bruninho, estiveram abaixo, os 4. E aí, claro, que reflete no desempenho da equipe. Então, lado positivo, legal, brigou até o final, força mental, gol de bola parada, ali uma jogada ensaiada, Pablo Tomás, um reforço dentro do grupo, muito bom. Lado negativo, o Guarani não apresentou um bom futebol. E para a sequência, se quiser continuar no G4 e tem todas as condições de continuar, vai ter que evoluir, dar um salto de qualidade com relação à parte técnica. São 2 jogos agora fora de casa, 2 paradas duríssimas, Vitória e Mirassol. Guarani vivíssimo ainda na briga pelo acesso. O Fábio Scheibe, professor Adenor Leonardo Bach, está de casa nova oficialmente, hein, Fábio? Júlio, ainda não é oficial pelo Flamengo, mas Marcos Braz já disse que ele vai ser o treinador da equipe. O Flamengo vai emitir uma nota ainda hoje para anunciar de forma oficial o treinador Tite como seu novo técnico para a próxima temporada. Hoje o Marcos Braz, após uma conversa com representantes do Tite, deu a entender já que o Tite se apresenta amanhã, mas falou ainda com umas ressalvas que não é certo o acordo, faltando alguns pequenos detalhes, mas Tite já está bem encaminhado, deve ser anunciado oficialmente nesta tarde, e amanhã já se apresenta à Gávea para começar esse trabalho no Flamengo. O Flamengo tentando voltar às trilhas dos títulos, né, Julião? De acordo com o GE, o contrato vai até dezembro de 2024, justamente no encerramento, né, do mandato do Rodolfo Landim. O Tite será auxiliado por 3 profissionais do Flamengo. César Sampaio foi incorporado oficialmente agora à comissão do Tite. O Matheus Bach, que acompanhava ele no Corinthians já, né, o filho do Tite. E o fiel escudeiro, o Kleber Xavier, esse aí, desde os tempos de Palmeiras, primeira passagem de Corinthians. Grêmio, Caxias, eu acho, o fiel escudeiro. Kleber Xavier é o fiel escudeiro. O analista de desempenho Lucas Oliveira, que também chegou a estar na seleção brasileira, e o preparador físico Fábio Massarigian, com quem trabalhou no Corinthians, também estarão integrando aí a comissão técnica pesada do Flamengo. É uma seleção, literalmente. Ponto final aqui no nosso CBN Esportes. Teremos hoje às 4 horas o Arena repercutindo mais ainda, né, sobre o final de semana, a rodada de Guarani e Ponte Preta do Campeonato Brasileiro. O Botafogo voltou a vencer, hein? Será que vai pintar finalmente o título pro Botafogo no Campeonato Nacional? A gente fala sobre isso no Arena. Amanhã, às 11 horas, estaremos de volta aqui no CBN Esportes. Um abraço, gente. Até a próxima. CBN Esportes Campinas.